Oi, oi, boa tarde para quem já está entrando. Daqui a pouquinho a gente vai começar. Só vou chamar a minha colega Rita. Oi, Flavinha, que saudade. Já já vamos começar. Só estou aguardando ver se a Rita consegue entrar, porque ela vai ser minha parceira aqui nessa live de hoje. Ah, conseguimos! Oi, Conseguimos. Rita, Ah, tudo bem? tudo, meu Ah, que amor. suspense, né? Primeira vez fazendo live dupla, Gente, então a gente fica meio até que não ansiosa. apanhamos tanto, né? Foi fácil. Foi bom, foi bom. Que legal, Rita. Bom ter você aqui com a gente. Eu que Acho que daqui a agradeço, pouquinho tá, eu viu? não sei como é que tá o horário. Vamos dar É, mais um minutinho, isso, vamos dar um tempinho para as pessoas irem entrando, né? né? Quem já entrou, quiser compartilhar aí essa live, já chamar as pessoas que vocês conhecem para assistir, gente que vocês acreditam que seja importante, né, de estar participando com a gente. Eu acho que toda ajuda e todo conhecimento nesse momento é importante para serem compartilhados. Então, se vocês É verdade. tiverem pessoas que possam, se tem algum pai, alguma mãe que já está entrando, chama o diretor da escola, coordenador da escola, os professores, para estarem aí ouvindo a gente um pouquinho nessa tarde. Vamos aguardar mais um pouquinho, tá, pessoal? Já começamos. Hoje bastante coisa bem legal para vocês. Eu e a Rita, nós nos conhecemos por acaso, né, Rita? Vamos conversando um pouquinho enquanto o pessoal não Verdade, entra, né? Para verdade. não ficar esse limbo aí, não gosto desse silêncio. Silêncio É, incomoda, né? é. E agora com quarentena, né? A barulheira dentro de casa. Eu estava Verdade. aqui conversando com um amigo meu, eu estou torcendo para que não passe o trem, porque eu moro na frente da linha do trem, né? Vai ser uma beleza, Ah, uma live sério? cantando. A gente está Mas faz paradinha, né? parte. É, É, tá. é Nós trem estamos em apita, casa, né? cachorro uiva. É É verdade. verdade, é verdade. Então, eu e a Rita nos conhecemos por um acaso nesses grupos, né? E é legal a gente Uhum. conhecendo pessoas, a gente vai se sentindo dentro da nossa tribo, né? Conhecendo pessoas que também concordam com aquilo que a gente prega, com aquilo que a gente tem fé e tem nossos valores, né? Então, quando a gente encontra essas almas gêmeas aí que também acreditam ainda no ser humano e de que as pessoas realmente podem transformar o mundo, é muito legal. É bem É verdade. bacana. É A gente não verdade. se sente só, né? A gente se sente acolhido também pelas necessidades que a gente percebe que são muito parecidas, né? E é bom saber que tem pessoas que andam no mesmo ritmo que a gente e pretende realmente, de alguma forma, impactar pessoas para que a gente tenha um mundo melhor. Uma frase que eu falo com bastante frequência é que a gente não tem que pensar em que mundo nós vamos deixar nossos filhos, mas que filhos vamos deixar para o mundo, né? Sim, sim. Olha Isso é só o importante. tanto que as nossas almas são gêmeas mesmo, que eu também penso muito nisso. Sempre falo para os meus Exatamente, filhos, não importa o que as pessoas vão fazer com você, o importante é o que vocês vão fazer com o que fizeram de você, né? É essa a exatamente, importância. A gente precisa sempre exatamente, fazer a diferença, porque o mundo aí fora ele é competitivo e, além do mais, nós precisamos de pessoas boas, que pensam uma nas outras, que tá raro, muito raro, é,
O ser né? humano tem que voltar a ser humano de volta, né? Exatamente. Então, assim, a gente precisa mesmo pensar de que forma, que filhos nós estamos deixando, que filhos nós vamos deixar para o mundo, porque na verdade o mundo são as pessoas, são os filhos, são as criações, né? De que forma os nossos filhos vão criar os nossos netos, o que eles vão passar, o que eles Exatamente. aprenderam conosco, né? Dessa forma, É, talvez não aprenderam a questão matemática, física, mas é exatamente o que nós vamos falar nessa live, né? As questões emocionais, as questões do dia a dia, como lidar com a problemática do dia a dia. exatamente. Porque assim, ontem, inclusive, eu assisti uma live. Quem não assistir, entra lá na live do John, depois eu coloco o link na minha bio. Sim, eu preciso assistir. Ele falou uma coisa muito interessante. Assistiu, Rita? Não, não É uma pude. live muito Ontem eu trabalhei interessante, até que ele, tarde. ele, ele fala o quanto o ser humano é engessado, né? Porque nós somos criados e doutrinados para o resultado. Então, nós temos rotinas, né? Até muitas pessoas têm de manhã toda uma rotina de acordar, fazer isso, fazer aquilo. E aí, de repente, nós somos arrancados dessa rotina e despejados para dentro de casa, que era o nosso refúgio de paz, virou, em muitos casos, uma situação de baderna e não sabemos nos adaptar, porque a gente não foi mais criados para ter criatividade e nos adaptarmos, não é? Nós somos Exatamente. criados para seguir uma rotina, para criar ali aquela rotina para sermos produtivos. É E verdade. aí tá uma bagunça, né? É a questão que a gente fala muito em psicoterapia, é desconstruir para reconstruir. Exatamente. Não é Então, simples. Rita, que tal você se apresentar? Acho que já não sei, deu horário, eu tô sem relógio, Sim, se deu já deu o horário. nosso horário. Sim, sim. Então, vamos lá? Então. Tá. Então, Então, se eu você sou, quiser se apresentar, por favor. sim, vou me apresentar. Sou Rita Rocha, sou psicóloga clínica, tenho construído a minha atuação na área da parentalidade, que é algo que a gente vê que é global, né? A gente percebe que dentro da atuação clínica, muitas vezes, se você trabalhar só com a criança, só com a mãe que está em conflito e não trabalhar com o todo, a gente não tem um resultado positivo daquela família. Por isso, eu me disponho a fazer esse trabalho, eu tenho vários estudos nessa área, estou fazendo uma especialização também nessa área e eu tenho visto que os resultados são muito mais positivos e mais rápidos. Sim, com certeza. Porque é tudo uma sistemática, né? Não é uma coisa isolada só. A gente não Não, consegue trabalhar é uma focar numa construção. coisa só, porque a criança, o adolescente, ele está inserido em todo um meio, né? E é uma Então, construção, né, Rosana? É uma exatamente. construção. O que eu sou como mãe, muitas vezes eu estou repetindo o comportamento da minha mãe, que muitas vezes não foi legal, ou eu pego Uhum, algumas coisas que foram legais, outras que não foram, eu preciso trazer isso para minha consciência, para poder trabalhar isso, porque muitas vezes eu não percebo exatamente. que isso não é legal para minha família, para minha vida atual. Uhum. Ótimo. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Rosana Becker. Eu sou pedagoga, administradora de empresas, chefe de cozinha, de tudo Eita, um pouco. é Mas, na verdade, eu falo sempre que eu nasci educadora, né? Eu sempre ensino, sempre procuro compartilhar meus conhecimentos com as pessoas, eu adoro fazer isso, é isso que me realiza e me dá prazer. E eu, então, me especializei com educação emocional, eu sou criadora do projeto Growing Group, que é um projeto de educação emocional para crianças, adolescentes, pais e professores. E atualmente eu crio recursos ou ferramentas para serem aplicadas em grupos de crianças, pais e professores, adolescentes. E agora com essa demanda aí online também. Vou pedir para você, Rita, por favor, que é a psicóloga da dupla, né? que Falar um pouquinho para a responsabilidade. gente, falar um pouquinho. Eu faço pós em psicologia positiva, né? Uma coisa que eu gosto muito, mas eu não sou É psicóloga. Eu maravilhosa, fui né? diretora, ainda não. Eu fui diretora escolar por 14 anos, então é bem minha praia essa área da educação, da escola, de interagir com professores, com pais, é isso que eu amo fazer, é isso que eu gosto. Hoje eu não atuo mais dentro das escolas, mas não consigo me desvencilhar disso, eu acabo sempre caindo nessa área da educação. Então, se a Rita, por favor, pode falar um Sim. pouquinho mais para a gente sobre inteligência emocional, educação emocional, como que é essa questão de desenvolver habilidades socioemocionais, que hoje está tão em alta aí, mas até agora a gente não tem visto muita prática. Exatamente.
Exatamente. A gente tem ouvido falar bastante sobre as habilidades socioemocionais. O que seriam, né? O que seriam essas habilidades? Habilidades porque são questões que nós podemos já ter, né, com facilidade, conseguir desenvolvê-la no âmbito familiar de uma forma bem tranquila, e também porque a gente pode desenvolver com outras práticas, como música, terapia, arte. A gente pode desenvolver as habilidades emocionais de muitas formas. E existem técnicas dentro da psicoterapia também que nos ajuda com isso. Então, as habilidades socioemocionais nada mais são simplesmente coisas simples que a gente não imagina, mas é a gente saber reconhecer as emoções, saber lidar com elas e reconhecer as emoções também no outro. Essas são as habilidades socioemocionais. Falando em grosso modo, para que todos possam entender, e dentro das habilidades socioemocionais, onde vem as emoções primárias, que é a tristeza, a alegria, o nojo, que todas elas têm as suas funções positivas e as suas funções adaptativas, né? Que a gente tendo demais essa emoção, a gente pode ter ali uma psicopatologia. Então, é bem complexo, né? Se a gente for entrar nesse mérito, que não é bem o que a gente quer, mas para que as pessoas possam entender. Muitas vezes as crianças, elas manifestam choro, birra, para que a gente possa entender um pouco. Elas não sabem lidar com essas emoções ainda. Ixi, Elas ainda não têm noção de como lidar. E uma forma muito simples para que a criança tenha essa emoção, possa estar conectada e também saber desenvolver de uma forma efetiva, em que não vai trazer nenhum tipo de transtorno, é a forma em que a família lida com isso. É a primeira instituição social que a criança faz parte, é a família. Então, se a família é uma família que dialoga, que dá voz a essas emoções, que ela legitima essas emoções, mesmo a raiva, que a raiva tem a sua função, a gente precisa legitimar, entender porque a criança está sentindo raiva naquele momento, pedir para que ela fale, deixar que ela chore. A criança, com certeza, ela vai ter um autoconhecimento. Com esse autoconhecimento, ela vai ter uma autopercepção. E ela tendo tudo isso, ela vai poder se voltar para o outro, que é desenvolvendo a empatia. Por isso que muitas vezes as crianças chegam na escola e tentam se socializar e por algum motivo ou outro elas não estão ali adaptadas ainda. Vem aquela questão da mordida, aquela questão do choro. Por isso a gente precisa começar esse trabalho em família. Eu sempre defendo que a gente precisa iniciar esse trabalho em família. A escola, por que a gente precisa focar na escola? Porque é onde nós encontramos as famílias, né? E também porque é onde são ali os profissionais que vão lidar com aquelas crianças em tempo praticamente integral, né? Então, assim, questões que os pais muitas vezes não percebem, o professor, o coordenador, o monitor, ele consegue perceber. Porque a criança, naquele momento, ela não está sozinha, ela está inserida em grupo de crianças da mesma idade, em grupo de adultos. Então, ela está ali convivendo com outras pessoas e ali ela vai colocar o que ela aprendeu em casa, ou o que ela sabe, de que forma ela sabe lidar. Agora, um fator que eu acho muito legal e que é muito esperançoso é que nunca está perdido. A gente pode estar sempre trabalhando essas habilidades. A gente só não pode deixar que isso passe. Né? A gente precisa sempre estar trabalhando isso com as crianças, adolescentes e mesmo com os adultos, porque a gente sabe que é uma realidade que muitos adultos não reconhecem as suas emoções, eles não sabem lidar com os conflitos. Aí a gente vê essas pessoas que têm baixa tolerância à frustração, pessoas que não sabem receber não, pessoas que não sabem lidar com demandas de trabalho, com chefia, com hierarquia. Começa tudo lá na infância. Eu acho que é mais ou menos. exatamente. Uhum. Assim, e a gente percebe que dentro do ambiente escolar é o local onde normalmente a criança se socializa mais, né? Porque ele está ali com pessoas de famílias diferentes, de culturas diferentes, que pensam de forma diferente. Ele está ali em momentos também de descontração, que é numa aula mais lúdica ou numa hora de recreio, onde é possível ali, nessa hora de lazer e de recreação, pôr para fora certos comportamentos e certos sentimentos que são reprimidos às vezes dentro da própria sala de aula ou dentro de casa. Então, a escola é um local riquíssimo para se observar e para se trabalhar essas questões emocionais. É óbvio que os pais têm papel fundamental, como a Rita falou. Os pais, o
que eu trabalho nos meus recursos com os pais? O próprio autoconhecimento e principalmente a conscientização de que os filhos são espelho. Então, se nós quisermos que os filhos sejam organizados, a gente precisa ser organizado. Então, agora imagine, dentro dessa... Vamos trazer para a nossa realidade aqui dessa pandemia de isolamento social. Eu estou com o meu home office, né? Não estou conseguindo ir trabalhar. Se eu não conseguir me organizar minha casa, organizar meus horários, para que eu consiga fazer uma educação à distância com meu filho, dê suporte para meu filho, como é que eu vou exigir dele uma organização? Né? Então, é sempre ter a calma, é o respirar, é o tentar se adaptar a essa nova realidade, a qual nós não fomos treinados para fazer. Como eu falei no comecinho da live, quem estava ali, nós somos treinados desde pequenos a sermos produtivos, a seguir rotinas, a ter métodos, para que isso tenha uma produtividade. Não fomos criados para ter criatividade, para nos adaptar, apesar de que o povo brasileiro tem um pouquinho disso nato, né? Mas na teoria, ou até na prática, muitas pessoas não conseguem fazer isso. A criatividade já foi tolhida lá atrás, certo? Lá na própria escola, onde deixam-se de lado o que é importante, que é essa questão emocional, a criatividade, desenvolver a pessoa, e focam muito na questão da ciência, da física, da química, da biologia, e essa parte emocional vai ficando de lado. E hoje, nesse cenário, a gente percebe o quanto fez falta, o quanto faz falta, não é mesmo? Porque se esse trabalho tivesse sido feito antes na escola, trabalhando com os pais, com os professores, provavelmente a tendência seria de que fosse um pouquinho menos traumatizante, se arrancar de uma realidade e socar na outra, né? É verdade. E essa questão do aprendizado, né? Biologia, física, tudo que nós precisamos saber para sermos futuros profissionais capacitados e tal, está muito relacionada a nossas habilidades sociais. Porque se nós tivermos autoestima, autoeficácia, se nós tivermos tudo isso desenvolvido no decorrer da nossa vida, do nosso ciclo vital, com certeza nós vamos conseguir sim desenvolver esse tipo de habilidade de aprendizagem, porque senão a criança está ali aprendendo e ela fala, eu não dou conta. Para fazer um dever de casa, a mãe tem que estar ao lado. Quando a gente percebe esse tipo de coisa, as crianças que são muito dependentes, a gente precisa já perceber nesse momento que a gente precisa fazer algum tipo de intervenção para aquela criança desenvolver autonomia, né? Que ela entenda que mesmo que aquela mãe não esteja ali naquele momento, ela pode estar ali na cozinha, principalmente nesse momento que estamos vivendo, né? Que a mãe virou multiuso, né? A gente está aqui em mil coisas. E aí, às vezes, ela foi à cozinha, desligou uma panela, a criança já para de fazer a tarefa. A gente precisa saber que aquela criança precisa desenvolver, sim, autonomia para que ela possa caminhar. Mesmo que aquela mãe esteja dentro de casa ou na escola, da mesma forma, a professora, se ela sair ali do lado, a criança para de escrever, não resolve mais aquela questão. Então, está tudo muito relacionado, está tudo muito junto. Né? O ser humano é muito complexo. Ele não é só aquilo que ele aprende dentro das técnicas, como também ele não é só as questões emocionais, ele é um conjunto. E é nesse conjunto que a gente se mostra para o mundo. E é nesse conjunto que a gente consegue galgar e alcançar lugares. E que é importante, né? Porque é importante que a criança alcance ali um emprego desejado, uma profissão desejada, mas é importante que a criança também tenha uma vida afetiva, né? Que seja evolutiva e que ela consiga ter ali alguém que ela ama. Se ela deseja ter filhos, que ela consiga ter filhos, que ela consiga ser uma boa mãe, um bom pai, se é esse o desejo. Né? Então, a gente precisa pensar que o hoje é muito rápido. A gente trabalha sempre pensando no que vai acontecer no futuro. E as habilidades socioemocionais dentro da escola, dentro das famílias, dentro da comunidade escolar como um todo, ela pode trazer muitos benefícios até nesse momento. A gente está vendo as crianças aí cheias de conteúdo, muita coisa, passando muita coisa. A gente não vê em nenhum momento um espaço de escuta, um espaço de diálogo, não só para as crianças, mas para os professores, para os pais. Isso mesmo. Né? E como a Rosana havia falado, ela desenvolve recursos maravilhosos em que nos auxilia nisso. Eu também desenvolvo recursos, só que os meus recursos são mais voltados para a família. Não que não dê para usar na escola, a gente usa na escola, a gente usa no consultório, os da Rosana também. Só que cada um tem um viés. Esse olhar, como a Rosana mesma falou, ela teve escola, ela é uma profissional da educação, então dela
a desenvoltura escolar é muito maior. E o meu, dentro desse âmbito do que eu trabalho dentro do consultório, da clínica, é voltado para a família, para a parentalidade, ou seja, uma coisa complementa a outra. Né? A gente precisa muito, nesse momento, se unir e desenvolver essas questões para que as famílias, as escolas, os professores, todos possam passar por esse momento sem, porque a gente ainda tem o pós, a gente não sabe o que vai nos vir depois do pós. Infelizmente, eu estou vendo um futuro aí muito complexo, muito difícil, porque as pessoas estão se desestabilizando emocionalmente. Então, precisamos trabalhar agora, né, nesse momento. Isso mesmo. Porque, assim, o que eu percebo nas escolas, porque eu participo de vários grupos, né, de coordenadores, de psicopedagogos, enfim, diretores escolares, eu percebo a preocupação gigantesca deles em relação a treinar os professores, em exigir dos professores as aulas online, para que tenha um atendimento a essa demanda dos pais em se manter as aulas e não se perder o ano letivo. Eu não vou levantar aqui o mérito dessa questão, né, de que o que é importante nessa hora, porque não é o foco dessa live, eu tenho meus pensamentos em relação a isso, mas o fato é que sim, exige essa questão da escola também ter que, entre aspas, ter que honrar com um compromisso com os pais, até porque os pais continuam, teoricamente, pagando as mensalidades. E aí o que acontece? Os pais desesperados que não sabem nem se conectar com o seu filho para que ele escute. Né? Os pais não são ouvidos. Porque normalmente eles também não escutam seus filhos, eles estão toda hora com o celular na mão, com a TV ligada, então não há esse hábito de escuta mútua, né? Eu estou falando, gente, meio que padrão, assim, não estou dizendo que isso é toda a família assim. Né? O que a gente vê muito, em muitas das queixas, exatamente voltados a isso, a falta de se conectar, né? Os pais não sendo criativos para poder remodelar o seu ambiente, se adaptar a essa mudança, afinal de contas, como eu falei no comecinho, fomos arrancados da nossa realidade e jogados numa outra que a gente não tem a mínima ideia o que fazer, não é? Então, os pais precisam o quê? Desenvolver um pouco mais a criatividade, ter um pouco mais de calma e estabelecer uma conexão com os seus filhos para que a coisa flua. A gente não sabe quanto tempo isso ainda vai durar. Hoje mesmo eu li uma notícia, na verdade, oficial, que as aulas foram ainda mais 30 dias para retornar. Isso a gente não sabe se de repente vai ter mais 30 dias e mais 30 dias. A gente escuta de tudo, né? Que o ano letivo está perdido, que vai voltar só em agosto, que vai voltar em maio, que vai voltar em junho. A gente não sabe. Então, não adianta ficar agora empurrando com a barriga esse problema, esperando e rezando, acendendo velhinha para acabar de uma vez para a criança ir para a escola. Os pais têm que entender que eles vão ter um papel, eles já estão com um papel fundamental dentro de casa, para dar continuidade, se é esse o desejo deles, na educação dos filhos de forma EAD e dar esse suporte para eles. Então, não adianta os pais também chegar e assistir uma aula que a professora que não sabe fazer aula online, que está ali se reinventando e, de repente, está até com medo de um julgamento. E não adianta nada o pai ficar assistindo aquela aula da professora e depois mandar mensaginha para a escola dizendo: nossa, mas aquela professora falou isso e está errado, ou aquela professora não ensinou direito, ou aquela fala da professora está confusa. E ficar criticando a coitada da professora que está ali fazendo o seu máximo. Faça você alguma coisa pelo seu filho. Não é mesmo? Então, assista a aula e faça você a parte da professora. Então, essa altura, a gente tem que se ajudar. Então, cada um tem que se adaptar e se moldar de acordo com essa realidade dentro do possível. Agora, o que os pais podem fazer para se adaptar, se conectar, serem mais criativos? Tem que ir atrás de conhecimento e criar hábitos e criar habilidades. E habilidades se tem treinando. Certo? Qual vai ser as ferramentas que você vai usar para se conectar com o seu filho? Para conseguir a atenção dele, conseguir assumir, entre aspas, esse papel que já era seu lá na antiguidade, que era de educar os filhos realmente. Né? Questão das crianças. Né? O que as crianças estão ouvindo de notícias? O que elas estão sendo submetidas? As exigências em cima delas, como que elas estão lidando com tudo isso? Esses dias um pai veio me procurar, a gente estava conversando, na verdade, e ele estava assistindo uma live de primeiro ano, crianças de 6 anos, mais ou menos, 7. As crianças se viram na tela, porque era uma live, era ao vivo, e era uma sala com várias câmeras, né, tipo Zoom. Eles queriam conversar, eles queriam se abraçar, eles
mostrar brinquedo, eles não queriam aula. Entende? Então, a criança quer brincar. Aí, como que aliar essa brincadeira dentro de casa com a parte das tarefas que a escola manda? Ah, eu vou ter que sentar meu filho ali 5 horas, 6 horas e fazer a mesma carga horária da escola e fazer como a escola faz? Não, não. As crianças também estão cansadas, também estão estressadas, também querem a sua atenção. Então, como aliar? Dar uma aula para o seu filho, ou acompanhar o seu filho numa tarefa e, ao mesmo tempo, conseguir dividir o seu computador com ele, que muitas realidades, às vezes, são essas, né? Eu tenho que fazer meu home office, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que dar o tempo do meu filho para assistir uma aula. Então, é tudo uma questão de se organizar. Nesse momento, eu vou fazer o quê? Vou estar com ele, vou estar lavando uma louça, vou estar arrumando uma casa. Então, assim, há muito desespero por falta de respirar e se reinventar e ser mais criativa e conectar com seu filho. A partir do momento que você se conecta com seu filho, você faz render mais aqueles minutos que você está ali com ele e ter mais tempo para você fazer as outras coisas. E, em contrapartida, a gente tem outro público, né? Os professores. Muitos não têm a mínima habilidade de fazer aulas gravadas, por conhecimento técnico e por habilidade, por ter vergonha. Esse medo do julgamento dos pais, que também está aí muito forte, e com certeza devem ter, porque um dos piores... Não sei se vocês sabiam, não sei se a Rita pode confirmar, mas eu li alguma coisa, que depois da morte, o pior medo que o ser humano tem é do julgamento. Não sei se estou certa, Rita, eu estou falando besteira. Sim. Então, assim, imagina o pavor que esses professores estão tendo nesse momento. Né, de gravar uma aula e, de repente, falou uma concordância verbal errada ou uma informação um pouco equivocada ou algo que não ficou muito claro, e os pais enxurrando de e-mails e de mensagens para a direção, para a coordenação, que aquela aula não estava adequada. Complicado, né? E aí cabe a nós, educadores emocionais, às psicólogas, dar esse suporte. A gente não pode ver tudo isso de mãos abanando, não posso fazer nada porque... enfim, eu estou em quarentena, a escola não está me chamando, estou me sentindo excluída, ou não é minha praia essa questão de trabalhar aí, professor, pais. Gente, a gente tem um papel muito fundamental nisso. Né? É muito importante que a gente haja agora, né? Não visando solucionar o problema de todo mundo, mas tentando amenizar um pouco esse estresse todo. Entendeu? Porque não é só eu tenho meu filho para cuidar. Imagine a professora que tem todas essas questões do home office dela, né? De preparar aula, relatório, isso aqui, e tem também os filhos para dar aula, e tem também a casa para dar conta. Então, ela também está passando por isso, né? Os professores também estão passando por essa situação. Então, é um conjunto de gente que está enlouquecendo. Então, qual o papel do psicólogo aí, do educador emocional? Olha só o quanto a gente precisa trabalhar para transformar essa situação já. Para transformar já. E aí, o que aconteceu? Muitas das minhas alunas começaram a me pedir, Rosana, por favor, faça ferramentas, faça recursos para a gente trabalhar online. Né? Tem facilitadores do projeto, por exemplo, que o projeto é feito, o projeto Grow, para se aplicar em grupos presencialmente. E eles já estavam com o grupo em andamento. E agora? Vamos acabar, parar aqui, depois retomar? Mas a educação emocional é um processo contínuo. O trabalho com as emoções é algo que tem que ser a longo prazo. Quase que para sempre. Não, vamos lá. Bora lá, vamos transformar isso no online. Criei aí mais 12 ferramentas, 12 recursos para trabalhar online. Então, tem sim como trabalhar online. Tem sim como você ir atrás, não só das minhas ferramentas, como outras profissionais também estão produzindo recursos para serem trabalhados de forma online. Desafios de WhatsApp. Posso sim estar em contato com os meus professores, fazendo lá todos os dias um minutinho, 5 minutinhos que seja para elas pararem e ouvirem um áudio que é acalente, que dê esperança, que dê calma, que dê autoconfiança, entendeu? Porque a gente escuta, né? Nós participamos de grupos, né, Rita? Ontem ela, inclusive, me passou um áudio falando quantos professores estão desesperando, já querendo pedir a conta. Estão comprometendo até sua renda familiar, porque não aguentam a pressão. Então, a gente tem um papel fundamental para trabalhar com os alunos, com os pais e com os professores. Exatamente. Essa semana, eu recebi um vídeo que eu achei muito pertinente ao momento que nós estamos passando. É um vídeo que fala de que nós reclamávamos muito que não estávamos tendo tempo para desenvolver algumas questões
para fazer alguns cursos, para estar mais perto dos filhos, estar perto das pessoas que amamos. E agora nós temos todo esse tempo, principalmente perto dos filhos, já que estamos falando aqui de família, né? E questões educacionais, e não estamos sabendo muito lidar com isso. E, assim, não dá para julgar, não dá para que a gente possa lançar pedras em ninguém. Eu também tive que passar por um processo, eu também não fazia atendimentos online, quer dizer, fazia esporadicamente alguns pacientes, e hoje eu não consigo ir, mais preciso de um atendimento, então aí eu fazia online. Mas, assim, crianças, adolescentes, é um desafio, sim, a gente fazer um atendimento online. E aí eu comecei a desenvolver esses recursos para que os meus pacientes pudessem imprimir em casa, se colocar num ambiente onde ele pudesse receber ali aquela videochamada ou aquela conferência e nós pudéssemos ali sim fazer, né, essa sessão de psicoterapia. Ou seja, é muito diferente. É uma inovação. Agora sim, nós não podemos esquecer que nós não somos a tecnologia, nós não somos o computador, nós não somos o celular. Porque no celular, se você está procurando alguma coisa, você clica ali no Google, pã, tal coisa. Rapidinho você acha. Não, nós precisamos nos reinventar, mas com paciência, foi como a Rosana falou. Precisamos respirar. E agora? O que eu vou fazer? Lembrando sempre que as pessoas que estão dentro de casa conosco são as pessoas que nós julgamos que são as que mais amamos. Né? São as pessoas que nós queremos um futuro brilhante. Então, a gente precisa pensar, né? E, por outro lado, né, que foi o que eu estava conversando com uma colega essa semana, e a dor desses pais, né, de não saber bem como fazer isso. Né? Então, por isso que a gente resolveu fazer essa live, porque a gente sabe que tem a dor dos pais, né, de estarem nessa situação com os filhos. Nessa questão de estar tendo aula online, que não é uma coisa simples, ter que estar ali acompanhando. Igual a Rosana citou, esse pai, onde as crianças entraram na primeira aula online, gostariam de mostrar o quê? Os brinquedos. Gente, por que não? E por que não deixar que elas brincassem naquele primeiro momento? Para que elas tivessem uma maior interação. Eu acho que até seria o ideal. A primeira aula, vamos nos interar, vamos nos habituar a esse ambiente virtual, porque ninguém está habituado a trabalhar 24 horas, 12 horas, 10 horas online, ninguém está. Ainda é uma surpresa, é uma coisa nova para todos nós. Então, por que não? Principalmente com as crianças. Deixar com que elas mostrem um brinquedo, mostrem um pouco da casa, às vezes querem mostrar o quarto. Por que não? É uma interação, elas vão se sentir mais à vontade. Os pais também iam dar boas risadas, os professores também, com certeza. É tudo questão de pensar que ali a gente vai ter uma maior interação. E quando há Sim. interação, há resultado positivo. Outra coisa também que a Rosanda falou, e que é de suma importância, e que eu costumo dizer muito nos meus acompanhamentos psicoterápicos, e também na orientação que eu faço com os pais, que as crianças elas aprendem muito mais no exemplo do que no falar. Né? Não adianta eu falar, não faça isso, eu vou lá e faço. Se eu sou uma Uhum. mãe, que eu não grito, que eu falo mais brando, dificilmente meu filho vai gritar. Agora, se eu só sei falar gritando, meu filho vai falar gritando. Não aqui jogando peso nas mães, mas é porque, inicialmente, na criação dos filhos, depende dos pais, não tem jeito. Né? Ser pai, ser mãe é uma opção, ninguém é obrigado a ser. Mas a partir do momento que nós assumimos esse papel, a gente precisa ter em mente o tamanho da responsabilidade que é. Né? E não é vergonhoso a gente pedir ajuda, a gente pedir orientação. Eu estou fazendo certo, é isso mesmo. E os filhos não vêm ali com um manualzinho de instrução de como a gente lidar com os filhos. Não vem. Então, às vezes, o primeiro filho ele é bem tranquilo, a gente fala, não deu trabalho. E o segundo filho já é mais complexo, questionador. Não, por que isso? Por que eu posso fazer aquilo? Por que eu não posso? Então, a gente precisa ir se adaptando e também adaptando aquele serzinho ao âmbito familiar. Então, não é algo simples. Né? Mas é importante que quando a gente não der conta dessa situação, que a gente peça ajuda, que a gente grite, que procure um profissional, que procure uma pessoa mais velha que a gente confie, sabe? Então, a gente precisa, sim, assumir essa responsabilidade, assumir que não estamos dando conta em algumas situações. É importante, porque só procura ajuda quem realmente fala assim, olha, não estou dando conta disso, não estou dando conta daquilo. A partir desse momento, aí sim as coisas mudam.
Mas até o momento em que eu não digo que eu não estou dando conta e que eu estou ali dizendo que eu vou fazer e que as coisas estão andando, ninguém vai interferir na criação de um filho, de uma mãe, de forma efetiva. Né? A gente tem essa sinalização. E os nossos recursos estão realmente voltados para isso. Podem ser trabalhados de forma online, é enviado para vocês, vocês imprimem e vocês trabalham com as crianças. E não vai ser só a criança que vai sair dali mais leve, com autoconhecimento, não, muito pelo contrário. Questões que os adultos nunca viram, eu tenho ouvido relatos nesse sentido, que os pais falam, nossa, mas eu nunca pensei nisso, é algo tão simples, mas eu nunca havia pensado nisso. Ou seja, traz reflexão, traz mudança, traz crescimento, traz harmonia. E eu acho que é o que nós precisamos nesse momento. Exatamente, Rita. A gente precisa fazer com que as coisas deem uma acalmada, né? Então, o papel do educador emocional, do psicólogo, do psicopedagogo, enfim, agora é dar uma acalmada nos ânimos e tentar equilibrar essas emoções de todos, né? De todos. Então, até pensando nisso, né, eu e a Rita estávamos conversando ontem a respeito dessa demanda aí de trabalhar também com pais e professores, né? Então, nós estamos aí com alguns planos, né, Rita? Nós vamos fazer um experimento com alguns grupos específicos de pais, um grupo específico de professores, onde nós vamos tentar não, nós vamos dar um suporte diário para esses grupos, com uma metodologia, eu junto com a Rita, ela dando esse apoio mais técnico também, né, quanto psicóloga, e é o educador emocional, para nós, então, fazermos um movimento em prol desses profissionais que estão aí se reinventando e um movimento em prol aos pais que estão aí virando que nem loucos, né? Para tentar se adaptar a esse novo cenário. Então, o que acontece? Hoje, para você trabalhar as questões dos alunos e dos adolescentes e das famílias, existem sim formas de você trabalhar online, tanto em grupo quanto individualmente. São recursos que eu desenvolvi, recursos que a Rita desenvolveu e algumas psicólogas eu percebo que também estão desenvolvendo. E essa questão de pais e professores, também é possível trabalhar de forma online, mas eu acredito que tem que ser algo mais rápido e leve. Né? E não como você fazer um encontro com as crianças, vou reunir então as crianças numa sala de videoconferência, aplicar uma ferramenta, um recurso para eles em grupo, e isso é possível. Na semana que vem, eu acredito que eu vou conseguir fazer uma live com o pessoal que está aplicando em grupo, para vocês sentirem como que é isso. Então, isso é possível fazer. Só que quando você faz no WhatsApp, de repente, um desafio, ou alguma sequência de algum movimento, alguma ação que a gente precise deles, eles fazem no horário que querem, no horário que é possível, mas tem que fazer todos os dias. Então, para ter aqueles minutos de respirar, aqueles minutos para você poder conseguir trazer a calma. São técnicas de mindfulness, técnicas que nós vamos mesclar aí para tentar ajudar esses profissionais. Na verdade, nem é tentar ajudar, ajudar sim. Né? Nós não vamos tentar, não, nós vamos fazer para dar certo. Exatamente, né? A coisa vai Ajudar ser esses boa. profissionais, porque eles estão precisando desse apoio, as professoras e os professores estão precisando, e os pais também. Então, vamos aí fazer, eu e a Rita, em conjunto, um movimento no WhatsApp para reunir grupos de professores e de pais. Sim, são dois grupos distintos. Um E específico para pais, que nós vamos trabalhar diretamente com essa questão da culpa, questão de planejamento de tempo, tudo com muita leveza. Né? Nós não queremos aqui disciplinar. A gente não quer colocar mais uma carga nos pais e nos professores. Exatamente, muito pelo contrário. Nós queremos tirar, mostrando para eles que tem como fazer isso de uma forma leve, olhando para si, cuidando de si, porque é uma questão que eu sempre falo no meu consultório com os pais. Quando você está numa nave, quando você está viajando de avião, e aí a aeromoça te fala o quê? Se houver qualquer problema, primeiramente coloca a máscara em você. Depois que você vai colocar nas crianças, no idoso, porque se você não estiver bem, como você vai ajudar? Então a gente precisa cuidar dessa dor, desse emocional desses pais nesse momento. A mesma coisa para os professores, que também são os mestres, são as pessoas que estão à frente, que muitas vezes orientam os pais e que nesse momento, como a Rosana bem colocou, estão passando por questões bem complexas, porque eles estão tendo que se reinventar com esses vídeos, essas videoaulas,
estão numa situação muito difícil, fora toda a questão familiar, né, a questão deles mesmos. E aí a gente também quer acolher essa dor dos professores. Então, nós vamos Até desenvolver... porque também, né, Rita, vai haver um retorno às aulas, né? Porque tenho fé que sim, espero que logo. Mas nesse retorno, não seria melhor que os professores estivessem numa situação emocional um pouquinho melhor, né? Porque imagine só, todo esse estresse, aí vai voltar a aula semana que vem. Que jeito, elas vão voltar descansadas para esse início às aulas. Né? E mesmo assim, os pais, de que maneira você pode fazer com que os pais se sintam tranquilos em levar os seus filhos para casa, para a escola, se sintam seguros, se sintam firmes, porque vai ter aquele, porque tá passando, a gente está passando, né, vamos generalizar, uma situação de um pouco de preocupação e de medo, de certo medo, não é? E aí você levar seu filho para a escola, depois que liberarem dessa pandemia, esse medo ainda vai estar lá dentro. Então, cabe a gente também trabalhar esse medo nos pais, para que sim, na hora que retornar às aulas, retornar com segurança, com consciência, com calma, né? Porque é muito difícil você falar para o seu filho, passar esse período com medo, falando, não pode isso, não pode, a cuidadora não pode sair de casa, não pode ir no mercado, não pode, não pode, não pode, não pode. Aí, a segunda-feira você vai para a aula, tá? Sim. E aí, pera lá, pode ou não pode? Agora está tudo bem. É por isso que essa ação que nós estamos... retorno, né? Os pais também têm que se preparar para esse retorno. Sim. Por isso que essa ação que nós estamos criando, desses grupos, elas são ações preventivas. Além de proporcionar saúde mental, bem-estar, autoconhecimento, ela previne, né? Porque a gente ainda tem após, a gente ainda não sabe, tem toda a questão financeira, econômica, emocional, todas essas questões que nós vamos ter que lidar com elas e não tem como a gente não lidar. Então, por isso a gente está fazendo uma ação preventiva. E, exatamente, como a Rosana falou, a gente tem certeza que vai dar certo, já deu certo. Vamos ajudar esses profissionais, é a nossa contribuição como profissionais da área da educação emocional para esse público, né? E alguém pode dizer assim, nossa, mas está oferecendo um grupo para os pais, para os professores e os alunos, e os filhos. É aquela questão, se os pais, os professores estiverem bem, com certeza as crianças ficarão bem. Né? E mesmo porque as atividades se estendem a eles, a gente vai liberar alguma coisa também para que eles possam... E também, né, Rita, tem o nosso círculo aí, tanto eu quanto você, temos várias psicólogas, inclusive já compraram os recursos e já estão colocando em prática, né? Já estão agindo com os alunos, né? Que é a nossa preocupação também, né? Exatamente. Então, assim, se você é psicóloga, se você trabalha com alunos, se você atende crianças e adolescentes, faça alguma coisa online. Não abandone, não deixe para lá. E assim, Rosana, mas, poxa, fazer uma sessão de terapia online, as crianças já estão passando por uma situação, eles nem querem. Enfim, pode arranjar um monte de mimimi, desculpa para não fazer, até por conta da insegurança do fazer online. Aplique recursos de educação emocional, de inteligência emocional, para desenvolver habilidades. Você não precisa fazer. Exatamente. Então, aplique coisas mais leves. É lógico que cada recurso você consegue dar um foco específico. E os recursos, eles vão trabalhar o quê? Algo mais amplo. Inteligência emocional, educação emocional, autoconhecimento. Mas se você quiser trabalhar alguma questão pontual, você consegue dar o foco, mesmo usando um recurso que não é exatamente para aquilo. Ele é um recurso auxiliar. Né? Ele vai auxiliar você no seu trabalho. Mas ele pode, sim, ser utilizado para uma situação mais específica. Então, quanto a criança e adolescente, já existe todo esse material. Eu não tenho conhecimento em relação a professores e pais, como é que está aí esses movimentos. O que eu percebo é muita demanda. Eu tenho grupos de psicopedagogos. Ontem mesmo, uma psicopedagoga colocou lá, precisamos de um olhar para nós. Elas estão pedindo socorro, entendeu? Sim. Que não existem grupos. Eu até acredito que deva existir já, né? Mas eu acho que deve ser muito pouco ainda. Então, talvez não tenha sido divulgado. Então, assim, como eu e a Rita vamos fazer esse movimento piloto, essa validação de uma sequência aí de 10 dias, né, Rita? Se eu não me engano, que a gente estava combinando. Sim, são 10 dias. Vamos fazer uma sequência de 10 dias de algumas ações com esses grupos de pais e de professores. Posteriormente a isso, provavelmente nós vamos disponibilizar essa metodologia para quem quiser também adquirir e aplicar nas suas escolas. Os pais, os seus alunos, os professores da sua escola vão poder oferecer esse trabalho. Eu estou me sentindo excluída da escola, eu sou psicóloga da escola.
vamos lá, vamos produzir ferramentas e recursos para que você, diretor, ó, eu tenho isso aqui para fazer com os professores, vamos lá, vamos fazer? Vamos preparar essa galerinha aí para o retorno? Jogos escolares, né? Que tem Grite, vários. grite, mostra que você está ali, você não é só uma psicóloga que está ali para acolher crianças que estão em inclusão. Você está ali para dar esse serviço de apoio emocional. Então, vamos quebrar esse paradigma de que psicóloga escolar é só para resolver pepino, para acolher crianças em inclusão. Apagar incêndio, Psicóloga né? escolar é para dar todo claro, é para dar um apoio emocional, principalmente. Nesse momento é o que mais tinha que estar em evidência. Com certeza. Esse é o momento da psicologia, não querendo trazer a A lata. hora é agora. Lata. Mas não tem Gente, como. hoje, inclusive, está falando comigo que eu queria morrer e acordar educadora numa outra época. Né? E aí hoje ele falou assim, mas Rosana, a gente está na época certa, é agora. É agora que a gente tem que mostrar para a sociedade da importância de trabalhar a educação emocional, de trabalhar, desenvolver habilidades para que eles possam lidar com outras pandemias que virão, para poder se adaptar às novas situações que vão surgir pós-pandemia. Então, a hora é agora. Então, você que também é psicóloga, que é educadora, que é pedagoga, que também acredita na mudança do mundo através das pessoas, bora lá, gente. É agora que a gente tem que agir. Não é hoje ficar assistindo televisão e comendo em casa. Esse é o momento da gente realmente demonstrar nossa empatia ao mundo, porque, segundo estudos, o maior adoecimento da humanidade não é a depressão, como está prevista, mas é a falta de empatia. E talvez seja toda essa falta de empatia que está nos ocasionando todas as questões que estamos vivenciando agora. Né? Então, realmente, é exercer essa empatia nesse momento, com os filhos, com os professores, com a comunidade no geral, com a minha atuação como profissional, seja como pedagoga, psicopedagoga ou psicóloga. Eu acho que esse é o momento. Né? Se eu não posso estar ali dentro do consultório, o que eu posso fazer para agregar alguma coisa para essa família ou para essa escola? Né? De que forma eu posso atuar? E tem muitas formas de atuação. E também até para crescimento profissional, por que não? Né? Nesse momento, alguns profissionais... A gente tem que comer também, né, Rita? É o momento da gente valorizar, é o momento das pessoas... Tá aqui, ó, só comendo dentro de casa. Isso é uma realidade. E isso tudo causa impacto. Você pensa, nossa, a compra que eu faço, que dá para um mês, ela está dando para 15 dias, porque nós estamos ficando integralmente dentro de casa. Né? Pelo menos aqui em casa nós estamos fazendo certinho, então é integralmente. E a gente sabe que isso são todas as famílias, sejam as mais carentes, as famílias mais com classe social mais elevada, a gente sabe que essa é uma realidade. Exatamente. Então a gente tem um papel fundamental nesse momento aí, né? O psicólogo, as pessoas que trabalham com educação emocional realmente são essenciais nesse período. É importante a gente ter consciência desse papel, desse nosso papel nessa sociedade. Eu acho que não é hora de ficar discutindo se a psicopedagoga ou se a pedagoga que sabe aplicar ferramentas pode ou não aplicar. É lógico que a psicóloga escolar vai ter uma metodologia, vai ter um embasamento teórico para poder fazer uma aplicação mais técnica. Né? E a pedagoga que de repente queira trabalhar com seus alunos, poxa, Rosana, eu quero trabalhar com os meus alunos as emoções. Pode sim aplicar ferramentas onde pode auxiliar os seus alunos nesse momento. A escola não tem psicóloga, vai deixar de trabalhar porque não tem psicóloga. Somos todos multiplicadores, precisamos ser. Exatamente. No bem comum. E aí volta aquela questão daquela live que nós fizemos, né, Rita, de falar ok, já está aprovada lá a lei que as escolas vão ter que ter a psicóloga lá dentro. A hora é agora de mostrar o porquê que precisa dessa psicóloga lá dentro. Sim. É de mostrar para os diretores, é de mostrar para os pais a importância de ter essa psicóloga lá dentro para dar esse apoio emocional. Né? Que não é só, como eu falei, alguém para cuidar de problemas e para resolver problemas e para acolher crianças em inclusão. É alguém que vai dar o apoio emocional. E aí, cabe a você, né? E cabe você que é psicóloga, que quer entrar nessa área da educação, se munir de ferramentas e de recursos para chegar na escola com uma proposta. Não chegar lá, o que vocês querem que eu faça? Mostre do que você é capaz. Não dá para a gente fazer esse tipo de
coisa. O que vocês querem que eu faça? Porque senão eles só querem que você vá lá na hora que dois alunos estão brigando, quando a mãe vai lá brigar com a coordenadora. E não é assim, não é por aí. Né? A gente precisa trabalhar antecipadamente na prevenção. É na prevenção que se Exatamente, eu acho trabalha. que o profissional só vai ser valorizado a partir do momento que se perceber a necessidade dele ali. É verdade. Entendeu? E a necessidade se cria a partir do momento que você apresentar a solução. Olha, eu tenho solução para resolver lá o bullying ou para amenizar a questão do bullying, eu tenho a solução para resolver ou para amenizar essas questões de da decisão para o vestibular, eu tenho ferramentas que vão ajudar os grupos a resolver os conflitos dentro de sala, eu tenho ferramentas para ajudar os professores a focarem mais, eu tenho ferramentas para aplicar para os professores, para a gente detectar aqueles professores que realmente são professores, aqueles que estão ali só para cumprir horário. Eu tenho ferramentas para trabalhar essas questões de autorresponsabilidade, não é? Porque o professor hoje é muito de se vitimizar também, às vezes, né? De se colocar num lugar que não é dele. Já foi dele lá atrás, agora o lugar dele é outro. É verdade. É um Então, lugar de destaque, né? O professor é um claro, lugar de destaque. Ele é formador de exatamente. opiniões, né? Quantas crianças definem a sua profissão porque tem um professor que é daquela área, ou porque fala muito bem daquela área, ou porque ensinou determinada matéria, e o aluno ele vai seguir aquela área porque se identificou com aquele professor. Né? Então, a Exatamente. responsabilidade, tanto do professor quanto dos pais nesse momento, se multiplicaram, né? Rosana, acho que Uhum. nós temos uns minutinhos. Será que alguém quer fazer alguma pergunta? Será que A hora alguém é tem alguma agora, pessoal. dúvida? Se tiverem dúvidas em relação aí ao trabalho que eu me proponho, ao trabalho da Rita, a essa nossa linha de pensamento, quem concorda também, fala aí pra gente que concorda com o que vocês Eu falaram, ou vou, discorda também. Pode vou escrever aí colocar se não aqui. concorda com o que a gente está falando. Enfim, eu acredito que a hora é agora da gente mostrar o que somos capazes de fazer pelas pessoas, pelas crianças, pelos pais e principalmente pelos professores que estão precisando muito de ajuda, eles estão gritando por ajuda. Tá? Alguma pergunta aí, pessoal? Alguém quer contribuir com essa live ou fazer alguma observação? Se tem alguma professora que gostaria de falar como se sente em relação a esse nosso movimento em prol dos professores, se isso trouxe alguma calma, se tem algum pai aí que realmente está se sentindo ou quer até entrar no nosso grupo de WhatsApp, se manifeste também. Sim, olha só, Rosana, eu já coloquei aqui o número do meu WhatsApp, né? Uhum, Caso, podem chamar a gente aqui também no direct, no meu, no seu. Se você quiser sim. colocar o número do seu WhatsApp também, tá, Rosana? Tem algumas Tá, eu não perguntas consigo colocar aqui. agora que meu celular está numa posição ali que não me permite. Então, olha, tem alguns comentários. Prevenção é o que tem de mais importante, o momento é de união, disse a Valesca. Ô, amiga, obrigada, viu, pela sua participação. Juntar as nossas forças, falou, acho que é Adorei Lúcia. a live. Ah, que legal. O meu estava congelado, olha só, agora que eu estou conseguindo ler. Ó, como podemos fazer a divulgação? Divulgação de quê? Dos grupos? Me explica um pouquinho melhor. Acho que é Zilandri, acho que é o nome dela. Zilíndria. Não consegui Façam mais ler. lives, temos sim mais lives, com certeza. Continuem seguindo a gente aí, que agora vamos detonar nessas lives, ajudar Vamos sim. vocês, Onde com encontramos certeza. mais informações, podem nos chamar no direct, que a gente vai passar todas as informações, ou no Isso. WhatsApp. Façam mais lives, sim. A Rita é um amor, é mesmo, muito querida. Obrigada, vai. É uma Vamos amiga divulgar os maravilhosa, grupos, psicóloga. vamos divulgar esses grupos. Só eu peço assim, sabe, pessoal, que procurem deixar esses grupos para quem realmente está precisando. Então, se você é pai ou se você é professor, muito bem-vindo ao nosso grupo, ok? Sim. Nós não Totalmente vamos gratuito, ensinar né? a fazer, nós não vamos Totalmente ensinar a gratuito. fazer o grupo, entendeu? Não, esse grupo não é para profissionais aprenderem a fazer algo com os pais. É um grupo que é para pais e para professores. Então, a gente vai priorizar atender esses grupos que estão precisando agora, tá? Vamos Olha assistir só. novamente. Gostei. Vê, Rosana. Nós vamos tentar baixar a live e colocar no YouTube, tá, pessoal? Eu não sei fazer isso ainda, mas eu vou aprender. Ela vai ficar gravada, tem Você tá 24 gravando, horas aí para Rosana? vocês assistirem. Você conseguiu gravar aí?
Sim, eu vou colocar ela 24 horas no ar, né? E a partir do momento que eu colocar ela para rodar de novo, eu consigo baixar ela no meu notebook. Ótimo, olha só. Eu sou professora e sinto falta de um suporte nesse momento em que estamos trabalhando online. Não sinta Então, mais. Zélia, entre em contato conosco pelo direct, nós vamos te encaminhar para um dos nossos grupos, para que você possa se sentir acolhida, apoiada. A Gélia também é uma seguidora assídua, uma pessoa maravilhosa, uma super profissional. Já conheço. Quanto comentário bacana aqui. Fiquei bem feliz. Está me motivando Também. mais ainda. Ou seja, Legal, gente. Que bom que vocês os gostaram. nossos Que bom. esforços estão sendo válidos, né, Rosana? Com certeza. Agora eu vou pedir um favor para vocês. Quem estiver assistindo pelo YouTube, né, essa live gravada, se inscreva no canal, ative o sininho para receber mais lives e mais Sim, vídeos a sobre esses notificação. assuntos da educação emocional. Se você está assistindo aqui pelo Instagram, a live gravada, aperta lá naquele aviãozinho e indica para os professores que estão precisando de apoio, para pais que vocês veem que estão precisando de apoio, para a gente poder selecionar essas pessoas para entrar no nosso grupo. Então, clica lá no aviãozinho e manda lá para os seus contatos que você acredita que vai ser beneficiado aí por esse movimento meu e da Rita, tá bem? Então, como podemos fazer a divulgação? Se for dessa live dos grupos, aperta lá no aviãozinho e você consegue compartilhar com quem está no seu Instagram, ok? Quem não tem, eu quero divulgar para alguém que não está no Instagram, passa o nosso Instagram para eles, né? Nosso celular, o WhatsApp, a Rita colocou o dela aí, e a gente vai se comunicando. É importante ficar ciente que vai ser um grupo só de professores e um grupo só de pais. Então, vai ficar limitado aí ao tamanho do WhatsApp, que são 250 e algumas coisas, né? 257, mas daí tem nós duas, 255 pessoas. Isso. Mas, de qualquer forma, eu acredito que nem vai ser tanta gente assim, para a gente poder ter o controle e dar um atendimento individual. Então, nós vamos limitar aí o tamanho desses dois grupos. Então, quanto antes vocês divulgarem essa nossa ação, para que a gente chame essas pessoas para entrar no grupo, melhor, até porque nós já queremos começar na segunda-feira. Hoje já é sexta, até segunda-feira a gente vai se organizar para começar os grupos. Sim, certo? Olha, eu acredito que nós tenhamos aí 5 minutinhos, Rosana, porque acho que é 1 hora de duração a live, né? 1 hora. Mais alguém, alguma dúvida? Adorei a live. Legal, gente. Que bom. Temos alguém aqui falando que tem pouco tempo de atuação. Entre em contato conosco, nós vamos estar oferecendo esse suporte. Até porque os nossos recursos, né, Rita, falam passo a passo de como aplicar. Então, quem está começando e gostou da ideia e quer entrar nessa área da psicologia educacional ou da educação emocional, entre em contato com a gente, porque a gente dá todo esse suporte, né? Não só no recurso, mas estamos lá junto. E, Rosana, eu estou com dúvida nisso, estou com essa demanda. Não tem problema, a gente vai lá e te orienta para aplicar os recursos da melhor forma. Então, sem falar que nós temos recursos bônus, né, Rosana? Exatamente. A gente pode disponibilizar nesses grupos, né? Eu participei de um projeto muito legal da Larissa Batista, que é o Psicólogo Vai à Escola. Lá nós desenvolvemos uma coleção de livrinhos, né, para crianças de 4 a 8 anos, se eu não me engano, onde trabalhamos também essas questões socioemocionais. Tem a historinha e tem as atividades em cada historinha. Então, assim, é bem legal. É só entrar em contato conosco, nós vamos disponibilizar dentro dos grupos aquilo que as pessoas... Tem bastante material, né? Tem bastante material. O diferencial do Grow, que é o meu projeto, tem só alguns segundos. É que eu trabalho uma parte lúdica e depois a parte impressa. Então, é um diferencial porque você vai fazer essa parte mais lúdica de interação e depois propor aí o registro das emoções e daquilo que está pedindo no recurso. Pessoal, estamos encerrando, 10 segundos. Aí agradeço imensamente a participação de quem conseguiu ao vivo. Quem não conseguiu assistir ao vivo, assista gravado, estou à disposição. A Rita também.